Então, boa noite a todas e todos que vieram. Sejam bem-vindas. Vamos retomando a nossa formação de catequese na página 24, onde nós paramos. Nós vamos retomar o parágrafo 3. E lá no parágrafo 3, onde nós já estamos na introdução, diz o seguinte: à luz dessas particularidades que caracterizam a catequese em uma perspectiva missionária, isso é importantíssimo saber. A catequese deve caminhar para uma perspectiva missionária. O que é isso? Saber que a catequese não pode ser só algo que está acontecendo lá dentro da sala de catequese e pronto. Não. É formar as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, para que eles tenham o gosto, o desejo, evangelização de ir. Eles também tornarem-se missionários do Senhor. Então, tudo que for transmitido na catequese para crianças, jovens e adultos, de uma forma que não seja só para eles acolher, ou às vezes você, catequista, poder transmitir só para que eles acolham. Não, é eles acolherem e eles irem também. Porque você está indo, você está sendo missionário. Você sai da sua casa, vai com alegria, e deveria ser com alegria para os catequizandos, e lá ajudá-los para que eles saiam. Tenham esse gosto de sair de si, sair do comodismo, sair do pecado, sair das coisas erradas para ir ao encontro do outro, que também às vezes é cômodo, que tem preguiça, que não tem fé, que é desanimado, desanimada, e ali levar a luz do Senhor, a força do Senhor, para despertar no outro o desejo de evangelizar. Tá? Realiza-se uma releitura da finalidade do processo catequético. A compreensão atual dos dinamismos formativos da pessoa exige, isso aqui gravem aí, o que exige para que a gente compreenda atualmente o dinamismo formativo das pessoas? Que a íntima comunhão com Cristo, anteriormente indicada do magistério como fim ulterior da proposta catequética, seja não apenas indicada como um valor, mas também concretizada em um processo de acompanhamento. Então, às vezes, a formação catequética, fizemos uma formação da nossa catequese para os catequizandos lá toda semana, bonitinho, tudo foi valorizado. Só que a gente esqueceu de acompanhar o processo. Primeira etapa de Eucaristia, segunda etapa de Eucaristia, terceira etapa de Eucaristia, primeiro de Cristo, segundo de Cristo e pós-crisma. Esse acompanhamento na vida do catequizando para que ele saiba que isso é uma continuidade e que não termina quando recebe o sacramento da crisma, mas que tem que ser para a vida toda, até morrer. Sempre missionário do Senhor, sempre discípulo do Senhor, sempre alguém que na vida está para quê? Para evangelizar. Esse deve ser o desejo de toda catequista, de toda a igreja para com a catequese. De fato, o complexo processo de interiorização do Evangelho envolve toda pessoa em sua singularidade de experiência de vida. Somente uma catequese que se empenha para que cada um amadureça sua própria e original resposta de fé, pode alcançar a finalidade indicada. Por essa razão, este diretório ratifica a importância de a catequese acompanhar o amadurecimento, isso é muito importante, acompanhar o amadurecimento da mentalidade de fé em uma dinâmica de transformação. Saber, olha, eu era fraco, eu pensava uma coisa de Deus assim, e na catequese eu fui melhorando, houve essa transformação. Esse amadurecimento da minha mentalidade pequena, inocente, até impura da fé, começou a melhorar. Tudo isso por causa do processo formativo que na catequese eu recebi.
nós recebemos. Que em definitiva é uma ação espiritual. Esta é uma maneira original e necessária de inculturação da fé. Como eu já disse, nós já vimos da outra vez inculturação da fé. Como consequência da releitura da natureza e da finalidade da catequese, o diretório oferece algumas perspectivas. Então nós vamos ver algumas perspectivas, risquem até, circulem aí algumas perspectivas, fruto do discernimento realizado no contexto. Então, essas perspectivas nasceram de quê? De onde? Desse período em que a igreja das últimas décadas, como que ela vem fazendo, como que ela vem vivendo e testemunhando. E quais são essas perspectivas? Primeiro, retira-se a firme confiança, reitera-se a firme confiança no Espírito Santo. Então, a primeira perspectiva é isso: ajudar as pessoas a realmente ser firme na confiança do Espírito Santo. Confiar no Espírito. O padre, o catequista, o catequizando, presente e atuante na igreja, no mundo e nos corações das pessoas. Onde está o Espírito Santo? No teu coração, na igreja, no mundo. Ele está aí. Então, por ele estar na igreja, no coração das pessoas e do mundo, ninguém nesse mundo vive, ou melhor, está vivendo na ausência do Espírito Santo. Possa ser que a minha ação pecaminosa, o meu desejo, as coisas que eu faço errada, isso sim é o erro sem o auxílio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está em mim. E pelo Espírito Santo estar em mim, eu preciso ajudar o meu irmão a tomar consciência que também está nele. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas, tem coisa que eu vou falar só depois que eu terminar a gravação, que é só para vocês que estão aqui. Então, quantas pessoas desanimadas na vida, de fé, de família, de sociedade, porque nem todos ajudaram essas pessoas a saberem que nela está o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo está em nós. O que que tem? Tem fogo, tem alegria, tem força, tem sabedoria, tem dons. Tem tudo. Para a gente poder ir além. E o ser humano quer ir a quem? Para baixo, para trás e não para frente? Não melhora na sua vida de fé, não melhora na sua vida de igreja. Mas nem por isso a gente deve desanimar, porque se o Espírito Santo está em mim, eu não posso desanimar pelo outro. Eu é que tenho que animar o outro desanimado. É o contrário. Isso cumula o empenho da catequese de um sentido de alegria. A catequese tem que ter o sentido que é alegria, não é tristeza. A catequese tem que ser alegre. Não pode ser uma catequese triste. Serenidade, tem que ser serena. Quer dizer, com aquela paciência, com aquela calma, com aquela vontade de não ser pesado, pesada. E responsabilidade de todos. Aliás, se a gente não tem responsabilidade, tudo desanda, né? Então, essa confiança, essa firmeza no Espírito, não é agora, então porque o Espírito Santo está aqui, nós vamos agora confiar nele, não vamos nos esforçar, não vamos trabalhar, não vamos nos empenhar, porque o Espírito Santo está aí. Vai ver o que acontece. Empenhando-se, se esforçando, estudando, aprofundando-se, já é o que é, imagine, dos braços cruzados e ninguém se formar, estudar, empenhar-se, melhorar, aí que começa as crianças, adolescentes, jovem, adulto, tudo ao quê? Ser cristão desanimado. Ser cristão que não se empenha, não tem nem vontade de vir para a missa. Porque às vezes, eu catequista, não sou aquele catequista animado. Animado não é que eu tenho que estar saltitando, só sorrindo. Animado é no sentido aqui do coração. Eu estou sofrendo, estou com dor, estou com problema, mas eu não perco de jeito nenhum o jeito de evangelizar, de transmitir Deus para o outro. Que Deus está em mim. Então essa é a primeira perspectiva. Reiterar a firme
confiança no Espírito Santo. Confiar, ajudar as pessoas a confiar e saber que o Espírito Santo está em você. E por isso você precisa ser a catequese, nós precisamos ser alegres, serenos e responsáveis. E não irresponsáveis. Tá? Segunda perspectiva. O ato de fé nasce do amor. Quando a pessoa ama, ou melhor, começa a ter fé, é porque ela sentiu o amor de Deus. Então o ato de fé nasce do amor, que deseja conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Eu tenho fé, e eu não tenho desejo de conhecer Jesus, não tenho fé não. É mentiroso, mentirosa. E é por isso que quase todo domingo de lá para cá, o que eu mais falo é: por que as pessoas não vêm para a missa? Diz que tem fé, não tem fé. Não tem desejo de conhecer Jesus, não tem fé. Quem tem desejo de conhecer Jesus é pessoa de fé. Cada vez melhora, cada vez mais se aprofunda, cada vez que busca conhecer Jesus, mais tem vontade de conhecer, porque sabe que não conheceu nada ainda. E que tem muita coisa para conhecer. Voltando, o ato de fé nasce do amor. Que amor? O amor que deseja conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. E onde que está esse conhecimento desse amor? Vivente na igreja. Quem vive, não é viver agora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormindo no banco da igreja, pega o colchão e coloca aqui, não é esse sentido. A nossa vivência, ser catequista, ser padre, vir para a missa, tentar na formação, ajudar nisso, naquilo, ter que ser uma pessoa compromissada na igreja. Então, esta vivência na igreja me ajuda a melhor conhecer Jesus. E por isso, eu fortaleço a minha fé. E por essa razão, iniciar os fiéis à vida cristã significa introduzi-los no encontro vivo com Ele, com Jesus. Então, para que a gente inicie alguém na vivência da fé, na vivência cristã, precisamos colocar essas pessoas, introduzir essas pessoas para encontrarem-se com Jesus. Vivo, encontrar-se. Como, às vezes, pode acontecer o contrário. Ao invés da gente ajudar o irmão a encontrar-se com Jesus, a gente faz o irmão desencontrar com Jesus. Quando eu não vivo a fé, quando eu não sou perseverante na fé, eu faço meu irmão desencontrar com Jesus. Quantos que são cristãos católicos, por não virem à missa, por não se confessarem, por não serem sérios na fé, acabam fazendo outros que até estão na caminhada, não tão firme, mas começando a caminhada, a desencontrar-se com Jesus? Não é? Quantas pessoas fazem isso? Às vezes inconscientemente. E quantos às vezes estão na igreja bem profundos, e mais o que, por um erro tremendo que cometem, fazem os outros desencontrarem-se com Cristo. E aqui está ensinando nessa segunda perspectiva que nós devemos introduzir o irmão para que ele e ela façam um encontro maravilhoso com Cristo vivo. E essa pessoa vive em Cristo. E vivendo em Cristo, torne-se cada vez mais alguém que fortalece sua fé. Alguém que não tem uma fé fraca e imatura, mas uma fé madura, fortalecida. E que ama realmente. Cada vez mais tem sede de conhecer e ler a palavra, e ler o catecismo, e busca os documentos para melhor conhecer Jesus. E vive dentro da igreja e na família como quem encontrou-se com Cristo. E assim vai. Terceira perspectiva. A igreja, mistério de comunhão, é animada pelo Espírito e feita fecunda para gerar vida nova. Então nós nunca devemos esquecer disso. A igreja é animada pelo Espírito Santo. Quem anima, quem conduz é o Espírito Santo, a igreja. E esta igreja, ela deve cada vez mais ser feita fecundamente para gerar vida nova.
As pessoas vêm para a catequese, vêm para a missa, vêm para a igreja, para serem geradas, vida nova. Aquela vida que ela havia vivendo na catequese, ela foi melhorando, na catequese ela foi crescendo, amadurecendo, tornou-se uma nova pessoa, vida nova, vida no espírito, vida no fervor, vida na perseverança, vida na fé, vida no testemunho. E como deve ser prazerosa, não para se encher, mas para, no sentido de prazer, de dizer, estou no caminho certo, obrigado, meu Deus, para o catequista que vê, os seus catequizandos, claro, como eu disse, até para os catequizandos adultos, não é 100%, não vão ser todos, se fosse todos era bom, mas não, vai ser muito difícil todos os catequizandos, você vê na fé, você vê ele sendo acólito, cantando, sendo ministro, coroinha, ajudando na igreja, nem todos, mas como é prazeroso, você que dá catequese vê um, dois, que está na igreja, que você ajudou por meio de você, esta pessoa tem vida nova. Ela já não é mais a mesma. O Espírito vai moldando. Ela encontrou-se com esse amor. E esse amor que é Deus vai fazendo ela crescer e abandonando o caminho que estava vivendo errado e começando a viver o caminho bom. Com esse olhar de fé, reafirma-se o papel da comunidade cristã como lugar natural da geração e do amadurecimento da vida cristã. A igreja, a comunidade, a paróquia, a capela deve ser o lugar onde, ali naturalmente, é lugar que naturalmente gera-se, amadurece-se a vida cristã. Dali nasce a vida cristã. Dali o amadurecimento. Eu que não entendia nada de Deus. Eu lembro, agora falando de mim mesmo. Eu lembro que antes de entrar no seminário, bem antes, uns 5, 6 anos antes, eu tinha 17, 18 anos, e tinha 19 já, porque eu vim com 17, tinha 19 já, 19 para 20. Eu comecei a participar do grupo dos jovens, assim, mais profundamente, na Santa Rita de Cássia. E eu sentava no último banco, e os coordenadores, os jovens que faziam o grupo de jovens, deram assim uma tinada, alguém me viu, porque a comunidade é isso, alguém vê o outro indo sempre, desperta e tem que despertar. Em quem está na comunidade vê o outro ir sempre para convidar para alguma coisa. Quando a gente não convida, significa que a gente não está deixando o Espírito Santo guiar nós. A gente é egoísta. Preocupa só com a gente. Agora, quando a gente vê o outro, um novo, uma nova aparecendo, um rosto novo, a gente vai lá, coloca essa disposição e conversa. Como é seu nome, por aí. O cristão não deve ter vergonha. Ele deve ser enxerida no bom sentido. Né? Vem alguém novo, às vezes até a pessoa foi naquele dia, porque perdeu o emprego, alguém distante, um amigo morreu, e você vai lá. E tem essa capacidade, guiada pelo Espírito Santo, de perceber que aquela pessoa nova está ali. Isso para ela é uma alegria muito grande. Nessa igreja eu fui acolhida. Nessa igreja eu fui percebida. Por quê? Porque aqui as pessoas permitem o Espírito Santo guiá-las. Aqui as pessoas permitem cada vez mais as vidas serem geradas para Cristo, crescerem para Cristo. Então estava eu, cada sábado eu ia à missa, eu saía lá do Jardim Planalto, perto da Torre da Bandeirantes, e ia a pé até o Jardim Aviação para a missa. Começou assim, para a missa, lá na Santa Rita. E começando a missa, ia na missa vários sábados, e percebeu a minha presença. O Wellington, que é Chuchu, o apelido dele. E aí ele chegou e foi falar comigo, olha, eu vim aqui para convidar você, se você gostaria de participar do grupo de jovens. E aí eu falei, vou sim.
Falou, esse dia de sábado, 5 horas, é o grupo. A gente já vem às 5, porque 7h30 a missa. A gente termina às 7 horas o grupo, são 2 horas. E depois já fica para a missa. Como você está vindo sempre à missa, eu vim te convidar. Tá bom, no outro sábado eu estava lá. Então a comunidade é isso. Aí eu comecei a participar do grupo de jovens. Depois eu entrei no ministério de leitor. Aí depois eu fui convivendo com a comunidade, fui crescendo. Aí eu fazia estudo bíblico com o Padre Miguel, com a comunidade que fazia estudo bíblico e tudo. E quer dizer, a comunidade é essa que vai gerando vida nova, amadurecendo as pessoas na fé. Então tinha coisas que eu não entendia, como às vezes a igreja tem um ano litúrgico. E a gente celebra, por exemplo, o Natal, em dezembro. Aí depois vem, dezembro é o nascimento de Jesus. Aí depois vem, digamos assim, o Ano Novo. Aí depois a gente celebra a Epifania do Senhor. Aí logo em seguida já vem a Quaresma. Aí eu ficava pensando, como é que Jesus nasceu agora em dezembro? E a gente já está comemorando ele grande para morrer? A cabeça não ia. E foi na caminhada. E eu já tinha feito a primeira comunhão e crisma, né? Por isso que você, olha, catequista, não fique com brava, quando o catequizando às vezes não entende ainda tudo. Olha, eu sou padre. E agora eu transmito para os outros, agora com mais profundidade. E nessa idade de 20 e 21 anos eu não entendia nada. Não que eu seja entendido agora. E a gente tem que deixar e rezar e fazer a nossa parte bem feita. E dizer, Espírito Santo, guia fulano, ciclano, beltrano, para que lá na frente, possa ser que eu não fui ainda todo esse canal da graça na vida do meu irmão catequizando, da minha irmã catequizando, mas eu confio em Ti. Guia os passos e dê testemunho. Né? Porque eu tive catequistas que foram testemunho na vida. E por isso ajudou muito. Então voltando aqui. Tudo isso para dizer que na comunidade, a comunidade deve ser aquela que naturalmente, pelas pessoas que acolhem o Espírito, que vivem nela, cheia do Espírito, ela gera a comunidade, as pessoas para Cristo e faz amadurecer a vida cristã. Aqui não deve ser um local em que as pessoas ficam tristes como cristamente. Não, que alegremente elas se fortalecem na fé e geram outras pessoas. Quarta perspectiva. O processo de evangelização e nele a catequese é antes de tudo o quê? Uma ação espiritual. Todo esse processo é uma ação do Espírito, ação espiritual. O Espírito está agindo nessa formação aqui, lá naquele primeiro encontro, no segundo encontro, no terceiro. Tudo isso na primeira etapa, primeiro de Eucaristia, segundo, terceiro, primeiro, segundo de Crisma, e assim vai. É um processo espiritual, uma ação espiritual. O Espírito Santo está agindo em tudo e nós precisamos deixar Ele agir. Isso exige o quê? Que os catequizandos, para que aconteça essa ação espiritual, que os catequizandos sejam quem? Verdadeiros evangelizadores com espírito. Não é bom que o catequista seja alguém que não vive a vida no Espírito, que não evangeliza segundo o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado depois que Jesus foi morto, crucificado, enterrado, subiu ao céu. Só depois que o Espírito Santo foi enviado. E este Espírito enviado pelo Pai e pelo Filho foi dado ao ser humano. Que Espírito? O mesmo Espírito de Jesus, o mesmo Espírito do Pai, foi dado para mim e para você. E por isso eu e você temos que ajudar a despertar na vida das pessoas que nelas também habita o Espírito. Por isso elas precisam abandonar a droga, abandonar a preguiça, abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas. Porque o Espírito habita nelas. Mas só que nós devemos ser aqueles que acreditamos, vivemos assim,
sabendo que o Espírito está em nós e nós começamos também a abandonar as coisas erradas, a preguiça, o pecado, para deixar o Espírito nos guiar. Se nós vivemos assim, todos os dias tiramos da nossa vida pela oração, pela confissão, pela busca da palavra da Eucaristia na missa, somos sérios, porque o Espírito habita em nós, pode ter certeza que nós estamos evangelizando, os catequizando no Espírito. Mas, se eu não confesso, se eu não rezo, não venho à missa, não sou alegre na fé, não dou testemunho, não perdoo, não sou de comunhão em casa, como é que eu vou evangelizar no Espírito as pessoas? Como é que eu vou evangelizar no Espírito os catequizandos? Se eu não permito o Espírito me moldar, não tem como. Eu vou ser falso catequista. Não vou ser o catequista que tanto Deus e a igreja quer. E fiéis colaboradores dos pastores. O catequista tem que ser alguém que colabora com o padre. Não é colaborar nas coisas erradas, não. É colaborar no processo de evangelização. O padre confia a cada catequista que ela lá na sala de catequese, realmente está transmitindo o conhecimento da igreja. Está transmitindo para os catequizandos com alegria e com testemunho o que a igreja pede. Aí vou eu, catequista, transmito o que eu quero, o que o mundo ensina, faço o contrário do ensinamento da igreja e até sou agressivo, dou mau testemunho, falo para os catequistas, vão para a missa e eu não vou. Vão se confessar e eu não me confesso. Vivam bem com a família de vocês, eu sou obrigado. Com meu pai, tenho um ódio da minha irmã, do meu irmão que teve um relacionamento, sei lá o quê, dentro de casa que não dá certo. Perdoe seu irmão, eu tenho um ódio, eu não deixo de vir na comunidade para ir em outra comunidade porque eu não falo com ciclano e beltrano. Isso é horrível. Como é que eu vou evangelizar? Eu vou ser esse catequista que está evangelizando com o Espírito? Não. Eu sou esse catequista que estou colaborando com o padre, o bispo, o papa da Igreja Católica? Não. Quinta perspectiva. Reconhece-se o papel fundamental dos batizados. Saber que o catequizando que está na catequese, ele é batizado. Ou se ele vai ser batizado, nós vamos reconhecer o papel, a função do batizado. Fundamental. Que o papel fundamental é que ele seja um cristão, que dê continuidade ao batismo. Que não seja só batizado e pronto, né? Em sua dignidade de filhos de Deus, todos os fiéis são sujeitos ativos da proposta da catequese. Então não é só o padre, não é só o catequista que vai ter essa ação para ensinar. O próprio catequizando também pode ensinar. Também tem essa ação ativa, ele é sujeito que pode ajudar e deve ajudar, contribuir com melhoras na catequese e na igreja. Não beneficiários passivos ou destinatários de um serviço. Quer dizer, eu só estou ali na catequese só para receber, não posso ajudar em nada porque eu ainda estou no processo formativo. Não. O catequista perceber e colocar o catequizando como alguém que contribui junto com o catequista para uma boa catequese. Não achar que agora eu sou o padre, vocês vão só ouvir, ninguém vai falar nada, ninguém vai contribuir com nada, ninguém vai propor nada, ninguém vai acrescentar nada, porque vocês não sabem, vocês são sujeitos passivos. Só eu que sou o sujeito ativo que vou transmitir para vocês. Vocês não transmitem. Não, não pode ser assim. O catequista com o padre tem que junto, todos nós sermos sujeitos ativos na comunidade. Claro que cada um na sua função, cada um do seu jeito. Mas todos contribuindo para o crescimento da igreja e uma melhora da catequese. Da mesma forma na catequese. O catequista não deve se sentir só ele, o que é ativo na catequese, o que sabe, o que transmite, e os catequizandos só recebem. Não, eles também podem contribuir para uma melhora e um crescimento e amadurecimento na fé. Não beneficiários passivos ou destinatários de um serviço, e por essa razão, são chamados a se tornarem autênticos discípulos missionários. Então, ajudar para que
o catequizando tenha esse desejo e ele comece a perceber: opa, eu também sou discípulo missionário do Senhor, mesmo estando no processo formativo, mesmo sendo catequizando. E aí você vai ver a alegria de lá na frente esse catequizando ser catequista dos outros. E quem sabe um futuro padre, uma futura freira, um maravilhoso pai, uma maravilhosa mãe de família, né? Sexta perspectiva: viver o mistério da fé em termos de uma relação com o Senhor tem implicações para o anúncio do Evangelho. Exige, com efeito, o quê? A superação de toda contraposição entre conteúdo e método, entre fé e vida. Então, superar na vida de quem é catequista, na vida de quem está na catequese, toda a contraposição entre conteúdo e método. Quer dizer, às vezes, o conteúdo e o método não ajudam muito. Eu tenho que superar isso. Não ficar só preso àquele jeito certo de ensinar. Ir além, né? E também ajudar as pessoas a saber que fé e vida tem que ser um casamento. Não posso dizer que tenho fé, mas a minha vida não condiz com quem tem fé. A minha vida tem que condizer com fé. Então o processo também, o conteúdo que a gente passa para os catequizando, o método ajuda muito. E assim vai. É isso que está querendo dizer. Tá? Então essas são as 6 perspectivas que neste diretório propõe para a catequese, para ela, na sua natureza e finalidade, melhorar e assim ajudar as pessoas a entrarem na vida de fé. O critério que norteou a redação deste diretório para a catequese encontra-se na vontade de aprofundar o papel da catequese na dinâmica da evangelização. Então é aprofundar. Na dinâmica da evangelização, a catequese tem um papel muito importante. Então, para que a catequese não seja alheia da evangelização, mas junto, unida à evangelização, esse diretório é para aprofundar isso. Para dizer, olha, gente, a catequese é necessária, importantíssima, e na evangelização. Então, vamos aprofundar isso para que todos os catequistas melhorem, se cresçam, amadureçam e sejam realmente aqueles que estão na caminhada junto com a evangelização. Não que não estejam, mas que estão. A renovação teológica da primeira metade do século passado trouxe à tona a necessidade de uma compreensão missionária da catequese. O Concílio Ecumênico Vaticano II e o sucessivo magistério coletaram e reuniram o elo essencial entre evangelização e catequese, adaptando-o de tempos em tempos às exigências históricas. Portanto, a igreja que é missionária por própria natureza, encontra-se ainda disponível para uma confiante concretização dessa nova etapa de evangelização, a qual o Espírito Santo a chama. Então a igreja está nessa nova etapa. E que ela, por ser na sua natureza missionária, por que a natureza da igreja é missionária? Quem foi que fundou, criou a igreja? Quem foi? Falem. Fala alto. Jesus Cristo. E como foi que ele fundou essa igreja? O que ele disse para os discípulos? Vão, cada um para sua casa. Fique lá descansando, dormindo, pedindo para os outros trazer comida para vocês. Vão depois para o bar, tomar cachaça, beber. Foi isso? Não, não foi. Vão por todos os cantos do mundo. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem. Ensinem tudo que eu transmiti para vocês. Então essa é a natureza da igreja.
E nessa natureza ela é missionária. Ir, ensinar. Ensinar. Então, por isso. Em um momento em que se modificam as formas de transmissão da fé, a igreja está comprometida em decifrar alguns sinais dos tempos com os quais o Senhor indica o caminho a ser percorrido. Porque nem todos sabem qual é o caminho que deve percorrer. E a igreja, Jesus deu à igreja essa autoridade, que ela decifrar, olha gente, aqui tem os sinais dos tempos do Senhor. Quem que vai decifrar? A igreja. Para que as pessoas percebam, é por aqui que a gente tem que ir, é isso que a gente tem que fazer. No tempo atual, a forma de viver é desse jeito. A igreja que vai percebendo os sinais, por exemplo, tem sinais do tempo, a pandemia. É um sinal de que a igreja tem que tirar alguma coisa e ensinar para nós. Nesse tempo em que nós estamos vivendo de pandemia, como ser igreja? Como evangelizar? Como melhor ajudar as pessoas a não viverem sempre com medo da morte, com medo da doença, com medo da pandemia, mas saber que Deus é maior? Como fazer isso? Né? E assim vai. Entre esses muitos sinais, podem ser reconhecidos quais? Primeiro, a centralidade do fiel e da sua experiência de vida. Saber que o fiel precisa estar no centro e não fora da igreja. E a sua experiência de vida, como que é essa experiência de vida? Os fiéis da comunidade têm uma experiência de vida realmente como deveriam ter? Então é um dos sinais. Segundo, o importante papel das relações e dos afetos. Como que é o relacionamento entre nós, igreja, entre as famílias? Como que é o nosso afeto? Nós realmente estamos vivendo como verdadeiros irmãos do mesmo Pai ou não? Terceiro, o interesse pelo que oferece significados verdadeiros. Nós nos interessamos pelo que oferece significado verdadeiro, porque tem muita gente que se interessa pelo falso. Ensinam, transmitem falsidades e as pessoas se interessam por ali. Então ajudar é os sinais do tempo. Como ajudar as pessoas a se interessarem pelo significado verdadeiro e não pelas coisas falsas. Quarto, né? A redescoberta do que é belo e do que eleva o ânimo. Ajudar as pessoas a redescobrirem o belo. Nem todo mundo gosta do belo. E o belo aqui é Deus, é Jesus, é o Senhor. Nesses e em outros movimentos da cultura contemporânea, a igreja recolhe as oportunidades de encontro e de anúncio da novidade da fé. Então é mais ou menos isso. A igreja, vendo determinada situação, guiada pelo Espírito, ali ela vai agir para poder ajudar no anúncio da novidade da fé. Que nem todos estão vivendo a fé. Nem todos. Esse é o pilar da sua transformação missionária que motiva a conversão pastoral, que o Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, tanto fala para nós, né? Essa saída, que na verdade não é bem o Papa Francisco, já é do Concílio Vaticano II, a igreja em saída, a igreja missionária. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, nos impulsione, para a gente não ter medo de evangelizar, não ter medo de anunciar o Cristo, verdade, vida, e que cada um saiba e compreenda que o Espírito Santo está em você. Alguma pergunta sobre esta questão que nós estudamos agora? Vamos lá? Então vamos ficar em pé, vamos rezar. Hoje a gente celebra a natividade, o nascimento de Nossa Senhora, para que ela, que foi no amor, enviada por Deus a nós e criada com carinho pela sua mãe
Santa Ana, pelo seu pai Joaquim, que interceda por nós, para que a gente também vivencie a fé e permitamos o Espírito Santo ser tudo em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.